Hoje a gente vai mergulhar a fundo nas ideias, olha, bem radicais de Jiddu Krishnamurti sobre o que é de verdade ser livre. A obra dele, Liberdade do Conhecido, é basicamente um convite para a gente questionar a base de tudo que a gente acha que é. E tudo começa com essa pergunta, que é a pergunta central de tudo. Krishnamurti, ele meio que joga por terra aquela ideia de que liberdade é um destino, sabe, algo que a gente alcança lá na frente. E se na verdade for algo que a gente percebe aqui e agora? É essa a grande sacada que a gente vai explorar. Ok, mas para a gente encontrar essa resposta, primeiro a gente precisa entender o que está no caminho, né? Qual é o obstáculo. E é sobre isso que a gente fala agora no primeiro ponto. A gente vai diagnosticar o problema, que é essa nossa prisão no passado, naquilo que a gente já conhece. Pensa bem, a história da humanidade é, em grande parte, uma busca por algo maior, né? Seja Deus, a verdade, um sentido para a vida. Só que essa busca quase sempre foi para fora. E o que o Krishnamurti aponta é que, ao olhar para religiões, para ideologias, para gurus, o que a gente acabou encontrando foi mais conflito, mais divisão, mais sofrimento. Então, é como se a gente tivesse dois caminhos bem diferentes aqui. De um lado tem um caminho tradicional, que é seguir o que já está pronto, né? Seguir os outros. É como descascar uma cebola, sabe? A gente vai tirando camada por camada, esperando que lá no fundo tenha alguma coisa. Do outro lado, Krishnamurti propõe o completo oposto. Não é sobre descascar, é sobre uma explosão que vem de dentro, do centro. Uma explosão que nasce quando a gente se entende de um jeito radical e que, por causa disso, rejeita qualquer autoridade que venha de fora. E essa citação aqui, olha, ela resume isso de um jeito genial. A gente vive como se fôssemos seres de segunda mão. O que isso quer dizer? Que nossos pensamentos, nossas crenças, nada disso é realmente nosso. É tudo o resultado de séculos e séculos de condicionamento. Não tem nada de original ali, é só um acúmulo do passado. Essa é a grande armadilha do conhecido. Beleza, mas o que exatamente mantém a gente preso nessa armadilha? Para entender isso, a gente precisa olhar para dentro, para a mecânica da nossa própria mente. E ela funciona basicamente com duas engrenagens: a busca sem fim pelo prazer e a fuga constante do medo. É só a gente olhar em volta. A nossa sociedade inteira é construída em cima da busca pelo prazer. A gente busca prazer no trabalho, nos relacionamentos, em tudo. Só que tem um problema. Essa busca, inevitavelmente, traz a sombra dela. E qual é a sombra? A dor, a frustração quando o prazer acaba e o medo de perder esse prazer. Nessa visão, prazer e dor não são opostos, são dois lados da mesmíssima moeda. Quer ver como isso funciona na prática? Imagina um pôr do sol, aqueles espetaculares. Por um segundo, existe só aquela beleza, aquele deleite puro. Mas aí, rapidinho, o pensamento entra em cena e diz: nossa, que incrível, quero sentir isso de novo amanhã. Pronto. Nesse exato instante, uma experiência que era viva, real, foi transformada numa memória. E a busca por repetir essa memória é o que a gente chama de prazer. É aí, justamente aí, que o problema todo começa. Então, essa busca pelo prazer leva a gente direto para a sombra dele. Se o prazer nasce da memória, do passado, de onde será que vem o medo? A resposta é uma palavra só: o pensamento. Do mesmo jeitinho que ele cria o prazer se apegando nas memórias boas, ele cria o medo pegando as memórias ruins e projetando elas lá no futuro. A sacada aqui é a seguinte: o nosso pensamento adora o que é conhecido, o que é seguro. O medo nada mais é do que esse pensamento projetando um futuro que ele não conhece, um futuro incerto, e baseando essa projeção nas dores do passado. Medo de perder alguém, medo de ficar só, medo da morte. Tudo isso é, no fundo, o pensamento se movendo do porto seguro do conhecido para o mar aberto do desconhecido. E agora a gente chega no ponto talvez mais profundo de toda essa análise. A gente vai desconstruir a ideia de que existe um eu separado de tudo, um observador que assiste a vida acontecer. Sabe aquela sensação que a gente tem de que existe um eu aqui dentro? Um centro que sente as coisas, que busca prazer, que julga? Então, Krishnamurti dá um nome para isso: o observador. E a afirmação dele é chocante. Esse observador não é real. Ele é só um amontoado de memórias, uma espécie de fantasma criado pelo passado. E aqui vem a percepção que muda tudo. A entidade que diz "eu estou com medo" não está separada do medo. O observador é o medo. O pensador é o pensamento. Essa divisão que a gente sente, eu aqui e as minhas emoções ali, é uma ilusão. Uma ilusão criada pelo próprio pensamento. Essa pergunta é transformadora. Se a gente é o nosso medo, o que dá para fazer? A resposta é nada.
Se não existe um eu para lutar contra o medo, a luta simplesmente para. Aquele conflito interno que suga toda a nossa energia, ele desaparece. Não tem mais o que fazer. Só perceber que o observador e a coisa observada são uma coisa só, um único movimento. Certo, mas se a luta acaba, o que sobra, o que fica no lugar? A resposta, segundo Krishnamurti, está numa forma completamente nova de perceber as coisas. A gente vai explorar agora o que ele chama de a arte de ver o mundo sem o filtro do eu. Essa tal arte de ver é o que ele também chama de percepção sem escolha. O que é isso? É basicamente olhar para o mundo e para dentro da gente sem nenhum filtro. Sem o filtro da memória, da linguagem, do julgamento. Tenta imaginar o que é ver uma árvore sem pensar na palavra árvore, ou sentir raiva sem rotular como raiva. É um contato direto, total com a realidade, com o que é. E aqui tem um ponto muito importante. Isso não é concentração. Concentração é um esforço, é um ato de excluir tudo para focar em uma coisa só. Atenção, nesse sentido, é o oposto. É uma consciência total, mas relaxada, onde nada fica de fora. É nesse estado de atenção que a mente finalmente se aquieta e aquele observador, o eu, simplesmente some. E, finalmente, o que acontece quando esse eu, esse observador, desaparece? Aí a gente chega numa visão completamente diferente do amor. Um tipo de amor que, segundo Krishnamurti, só pode existir nesse estado de liberdade total. Mas para a gente entender o que é o amor de verdade, Krishnamurti faz um convite bem direto. Primeiro, vamos jogar fora tudo que a gente acha que é amor, mas não é. E olha, a lista é longa e bem familiar para todo mundo. Dependência, ciúmes, posse, a ideia de dever e responsabilidade. Todas essas coisas que a gente costuma misturar com amor são, na verdade, produtos do eu. São só o medo e o desejo com outra roupa. Pensa bem, se o amor que se sente por alguém depende do prazer que essa pessoa dá ou da segurança, o que acontece quando isso é ameaçado? O que sobra não é amor, é medo, é conflito. O amor de verdade, nessa perspectiva, só existe quando o eu não está presente. É um estado de ser onde não existe busca por segurança, não existe posse. É uma liberdade total. E não só liberdade em relação a outra pessoa, mas, e isso é o mais importante, liberdade de estrutura do nosso próprio ego. E quando se chega nesse estado de liberdade, que é o próprio amor, aquela velha questão de certo e errado simplesmente perde o sentido. A ação, o que a gente faz, passa a fluir não de regras ou de ideais, mas de um estado de atenção e compaixão total. Então, o desafio final que fica é este. A liberdade do conhecido não é uma meta para se alcançar amanhã. É uma prática, aqui e agora, de morrer para cada momento que passa. Morrer para cada conclusão, cada memória. É o único jeito de viver com uma mente que esteja sempre nova, sempre fresca, uma mente verdadeiramente livre e, por isso, capaz de amar. E a pergunta que fica no ar é: será que isso é